Vamos ler a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 8, a mulher adúltera. Nós vamos nos ater sobre o que Jesus realmente escreveu na terra. Mas vamos ver a história, a base desta pregação. Diz a palavra de Deus a partir do versículo 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Louvado seja Deus. Aqui vemos, então, a história desta mulher adúltera. E conforme eu mencionei aqui no início, nós vamos entender ou tentar descobrir o que Jesus realmente escreveu na terra. Porque é bastante comentado, há muita polêmica em cima disso. E aí fiz uma pesquisa bastante aprofundada, e aí nós vamos então trabalhar um pouco na teoria. E na última ênfase daqui do texto, aí então vou me ater sobre a minha teoria. E a partir dali então nós vamos pregar a palavra de Deus. Então o primeiro comentário aqui, amigo ouvinte, alguns dizem, de que ele não escreveu nada na terra. Ele apenas estava fazendo alguns rascunhos para que as pessoas tivessem tempo para pensar no seu próprio erro, ou tomar consciência e deixar passar. Isto seria a primeira ideia, de que ele não escreveu nada. Mas isso é uma conjectura, saiba o que é uma conjectura, uma suposição. Aqui tem um outro comentário, amigo ouvinte, de que Jesus, ele teria ficado constrangido pela mulher e por si mesmo diante do público. E aí ele ficou quieto, e ele não tinha nenhuma resposta para dar, e aí ele ficou constrangido diante do povo, e aí ele apenas estava aí constrangido. Esta é então a segunda possibilidade, Jesus agachado, escrevendo na terra. Louvado seja Deus. Aqui nós temos então a palavra escrevia, em grego, ketgraphen, que também significa registrar. Então, na palavra grega escrevia, aí também tem o sentido de registrar. Portanto, Jesus, ele estaria registrando as queixas das pessoas, estaria então anotando tudo aquilo que as pessoas estavam dizendo. E aí ele estava registrando as acusações. Porém, ele escrevia na terra para uma única lógica, para um único sentido, que o pecado da mulher, sendo escrito na terra, ficaria então por pouco tempo, e aí então não seria mais permanente, o pecado iria desaparecer. Temos aqui então uma outra possibilidade, de que ele estava registrando não os pecados da mulher, mas os pecados dos próprios acusadores. E aí nós temos uma base aqui bastante forte, uma hipótese que se reflete no comentário do manuscrito U, e algumas observações em itálico que dizem o pecado de cada um deles. Então nós temos uma base forte, mas são registros, que não podem comprovar 100% esse acontecimento, mas é
um ponto forte, né, nos estudos teológicos, onde nós podemos trazer uma base mais firme, mas também não podemos garantir, né? Até num livro bem antigo, numa coletânea lançada em 1962, ali diz que Jesus, ele desenhava na terra os pecados, e aí ele chegou até desenhar um fariseu roubando, ele metendo a mão no cofre, e aí então os líderes, os fariseus, ficaram constrangidos, e aí eles perceberam que Jesus estava desenhando o pecado de cada um. Ainda um outro desenho nesse comentário é que Jesus desenhou um sujeito mudando as estacas das demarcações das terras. Você sabe, né, amigo ouvinte, aquelas estacas nas divisas entre uma propriedade e outra. No interior isso acontece muito. E aí estava então um sujeito mudando as estacas, quer dizer, aumentando a sua propriedade e diminuindo do outro pobre coitado, né? E que Jesus estaria assim então constrangendo todas aquelas pessoas. E aí então as pessoas começaram a perceber que Jesus estava jogando pesado, não com a mulher, mas com a população, com o povo que estava acusando. Quer dizer, todos tinham pecados, tinham muitos pecados, e Jesus estava escrevendo ou desenhando o pecado de cada um deles. E aí muitos espertos que estavam ali, antes que Jesus acusasse o seu pecado, decidiu sumir daí, né? Aí então, quando percebeu que Jesus estava acusando, aí as pessoas começaram a sair um por um rapidamente, e aí fica então aquela pobre adúltera. Louvado seja Deus. Então, amigo ouvinte, nós chegamos nestas inúmeras hipóteses. Aí eu vou falar agora da minha conjectura, da minha hipótese. Então, tomando base na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, a palavra de Deus diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados, os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Louvado seja Deus. Então aqui, amigo ouvinte, tomando esta base desse texto, então eu imagino que Jesus, ele apenas escreveu na terra, nação do norte ou nação de Israel. Então as pessoas, principalmente os escribas, os anciãos, que conheciam a palavra de Deus, eles observaram aquilo, vendo Jesus escrever nação do norte, e logo veio um vento e apagou aquele nome. Eu imagino isso, amigo ouvinte, que veio um vento diante dos olhos do povo, daquelas pessoas, e aí apagou. E aí então, como os líderes de Israel, eles sabiam que há 722 anos antes de Cristo veio um vento forte da Síria e apagou o nome da nação do norte, levando para o cativeiro. Isto é a minha conjectura, amigo ouvinte. E aí então, como eles conheciam a história de Israel, então eles ficaram constrangidos e começaram a ficar preocupados. E aí então Jesus agacha pela segunda vez e ele escreve nação do sul. E aí também eles sabiam a história perfeitamente da nação do sul de Judá. E em 587 anos antes de Cristo, aí a Babilônia, um outro vento impetuoso veio e levou a nação do sul para a Babilônia. E também foi apagado o nome da nação do sul. Então não estava com o seu nome escrito na rocha. Esse é o ponto, amigo ouvinte, que eu quero te falar. Mas estava escrito o seu nome apenas no pó da terra. E veio o vento e eles não tinham estrutura espiritual. E aí eles foram levados pelo vento do juízo. Isto é o que Deus me toca no coração, amigo ouvinte, para trazer para ti, através da ideia, através das conjecturas. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Nós que temos uma chamada, nós que fomos escolhidos para fazer a obra de Deus, o nosso nome não está escrito na terra, muito menos no pó da terra, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Louvado seja
o nome santo do nosso Deus. Nós vemos Mateus capítulo 7, versículo 24. Ali fala do insensato e do homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha e o outro sobre a areia, que traz a ideia de escrever o nome na terra ou na rocha. E nós vemos Isaías capítulo 49 e versículo 15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Quer dizer, os nossos nomes estão gravados nas palmas das mãos de Jesus, do Deus vivo de Israel, e nunca, jamais sobre a terra. Então, amigo ouvinte, essa ideia de escrever na terra pode estar associado sobre esta passagem bíblica, pois os primeiros que saíram ali da presença de Jesus foram justamente os líderes de Israel, e Jesus ficou com aquela mulher adúltera. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Então eu te pergunto, amigo ouvinte, o teu nome está escrito realmente nesta rocha? O teu nome, amigo ouvinte, está escrito no livro da vida? A tua casa espiritual está firme, está enraizada na rocha chamada Jesus Cristo? Então medita nesta palavra, amigo ouvinte, e você mesmo faça esta pergunta para ti e questiona com Deus. Eu muitas vezes me preocupo e questiono com Deus sobre o meu ministério, sobre a minha chamada, e muitas vezes vem um medo, um arrepio, um medo terrível de o meu nome ser riscado do livro da vida. Você acredita, amigo ouvinte, que eu me preocupo com isto, com a questão da minha salvação, e muitas vezes faço prova com Deus? Jesus, se tu está ainda comigo, então fale comigo, num sonho, numa profecia, numa revelação. Eu quero sentir a tua presença, eu quero ter certeza que o meu nome está escrito no livro da vida, que o meu nome está escrito na rocha chamada Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho esta preocupação, amigo ouvinte. Sinceramente, é a maior preocupação, é a minha salvação, porque eu posso hoje dormir, mas não acordar nesta vida, nesta terra, mas eu posso dormir e morrer e não ver o sol do dia no outro dia. Louvado seja Deus. Mas para isso eu preciso ter a garantia de que o meu nome está escrito na rocha e não no pó da terra, não naquilo que é vulnerável. Pois vemos Israel do norte, sem subsistência, sem estrutura espiritual, afastado de Deus, com o seu nome escrito na terra. E veio então o vento da Assíria e destrói e leva por terra todos os planos de Israel do norte. E ainda Israel do sul, Judá do sul, obstinado de coração, duro de coração, e aí deixaram incorrer no mesmo erro. E aí veio o outro vento da Babilônia, e também o juízo ocorre. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Medita então, amigo ouvinte, nesta palavra, nesta possibilidade. O que eu falo é uma realidade. Não podemos ter certeza daquilo que Jesus escreveu na terra, mas a ideia de estar escrito na terra, no pó da terra ou na rocha, isto é uma realidade. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Nós temos Jó no capítulo 19 e versículo 24, que diz: e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Bendito seja o nome santo do nosso Deus. Então o nosso nome tem que estar esculpido, firme na rocha,
conforme lemos a palavra de Deus, o nosso nome tem que estar incrustado, enraizado, firmes, para que nenhum vento venha a abalar a nossa fé, para que nenhum vento venha a destruir a nossa casa espiritual. Então Jesus, ele não estava preocupado com o pecado daquela mulher, pois seria algo isolado, seria uma coisa singular. Mas, amigo ouvinte, Jesus estava preocupado com o pecado de toda a geração, de todas as pessoas. Jesus não veio para acusar um adúltero, uma adúltera, mas Jesus veio para salvar todos os pecadores. Jesus não estava condenando os fariseus, os líderes de Israel, os anciãos, os levitas, enfim, os homens que eram líderes de Israel. Jesus não estava acusando alguém isoladamente, mas ele veio para salvar a sua nação. Entenda, amigo ouvinte, aquela mulher pecou sim, ela pecou. O pecado de adultério é um pecado forte, mas a questão é para Deus. Deus é que deve interferir, deve redarguir sobre esses assuntos. Nós temos que pedir misericórdia a Deus, para Deus nos livrar dos laços dos passarinheiros, das propostas mundanas, daquilo que o mundo oferece para nós. Pois além dos pecados de adultérios, existem muitos outros pecados que devem ser removidos dos corações dos homens, das mulheres. E Jesus veio para perdoar os pecados. Jesus perdoou o pecado daquela mulher e também estava de braços abertos para perdoar os fariseus, os saduceus, os líderes, a nação de Israel, enfim. Ele estava prestes a perdoar a todos. Então te digo, amigo ouvinte, não sei qual é o seu pecado. Eu não sei se você já matou, se já roubou, se já cometeu adultério. Eu não sei qual é o seu pecado, amigo ouvinte, mas algo eu te garanto: se você for sincero com Deus, com Jesus, se você for sincero como aquela mulher adúltera, ela assumiu que era adúltera, ela não mentiu, ela assumiu o pecado. Esta é a realidade, amigo ouvinte, e nós não tentarmos encobrir os nossos pecados. A diferença de Davi, amigo ouvinte, do rei Saul, é que Davi, ele assumia os seus pecados, ele nunca mentiu para Deus, ele nunca disse para Deus: Deus, eu não fiz tal pecado. Diferentemente do rei Saul, que tentava encobrir, tentava omitir o seu pecado, ele encobria. O rei Saul poderia ser perdoado dos seus pecados, poderia tranquilamente, mas ele deveria mostrar para Deus, abrir o seu coração para Deus e dizer: Deus, realmente eu pequei, realmente eu fiz isso, fiz aquilo, e confessar o seu pecado. Esta é a diferença, amigo ouvinte, do rei Saul para o rei Davi. O rei Davi, ele assumia, ele dizia para Deus: Deus, eu pequei, mas me perdoa. Bendito seja o nome de Jesus. Então, amigo ouvinte, aqueles que saíram da presença de Jesus, o que nós entendemos com isso é que eles estavam dizendo que eles não fizeram isso, eles não pecaram, é mentira. E eles resolveram então assumir, ou que seja, encobrir os seus pecados. Ao invés de seguir o exemplo daquela mulher adúltera, vir aos pés de Jesus, se prostrar perante Jesus e pedir perdão para Jesus, eles resolveram encobrir e passar-se então por bonzinhos. E isto é o maior erro do homem, é tentar encobrir o seu pecado. Então, amigo ouvinte, Jesus perdoou aquela mulher pecadora, perdoou aquela mulher adúltera, e aí o seu pecado então foi apagado. Jesus apagou. Podemos tirar aquela ideia também de que Jesus escreveu na terra, pois perante ele não permaneceria mais do que o tempo suficiente de vir um vento e apagar o pecado daquela mulher. Amigo ouvinte, Jesus apaga os nossos pecados, mas para isso é preciso um compromisso e aceitar Jesus como o seu único Salvador e deixar com que Jesus escreva o seu nome no livro da vida, escrever o seu nome nesta rocha
esculpir o teu nome nesta rocha chamada Jesus Cristo, numa rocha firme e inabalável, numa rocha que nenhum vento pode abalar. Mas aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, na rocha chamada Jesus Cristo, aí então vem um vento, aí vem decepções, vem tribulações, vem discórdias, perseguições, vem tantas coisas sobre a tua vida, e aí você não tem subsistência, você não tem estrutura, e aí você cai por terra, pois o teu nome não está escrito na rocha. Amigo ouvinte, te convido a meditar nesse texto. Então, permita que Jesus escreva o teu nome nesta rocha, no livro da vida, e a tua vida vai melhorar, vai mudar, e você vai vencer